Fala, meu confrade. Confrade, nesse dia de hoje a gente vai estar gravando um vídeo falando sobre o aborto, que a gente viu que foi aprovado aí no final do ano na Argentina e logo em seguida aí também no início do ano, nos primeiros dias do ano aí na Coreia do Sul. Ô confrade, o que você acha que tem por trás disso daí? Será que é um anseio popular essa questão do aborto? Você acha que é a questão de uma agenda que está em curso? O que você acha que tem por trás aí? Saudações preclaros confrades. Bom, sobre a questão do aborto, a gente tem sempre que falar de economia. O liberalismo econômico é um sistema onde está ligado, onde transformou o homem num homos econômicos. Então é impossível você dissociar qualquer coisa da economia. Quando se fala em legalização das drogas, se fala em economia. E quando vai se falar de aborto, também se fala em economia, não é? A questão do aborto na Argentina, conforme você citou na introdução do nosso episódio. A Argentina vem passando por uma crise muito grande, uma crise econômica. Não só a Argentina, mas praticamente todos os países da América do Sul, mas lá é um pouco mais profundo, não é? O câmbio desvalorizado, inflação, desemprego, o aumento da pobreza e da extrema pobreza. Um país totalmente desindustrializado, né? Um país completamente desindustrializado, como todos da América do Sul. A Argentina vive de exportação de carne, bovina, farelo de milho, trigo, essas coisas aí. Igual o Brasil, não muda muito não. Ela tem a economia muito parecida com o sul do Brasil. Não é? Então, o que acontece? Na Argentina é um país muito católico. Não é? Então, obviamente, tem esses grupos pró-vida, igual tem aqui no Brasil grupos pró-vida, mas que ao mesmo tempo esses grupos pró-vida sempre apoiam a direita, como por exemplo apoiavam o Macri lá. Não é? Agora, sob um governo de esquerda, ele tem que entregar algumas de suas promessas para o seu eleitor que colocou no poder. Só que é o seguinte, esse pessoal pró-vida, quando sobe ao poder, que é a direita, não faz política nenhuma de proteção social, de segurança alimentar, por exemplo, para o pobre que vai ter filho. Não é? Ele não consegue desenvolver esse tipo de política porque o liberalismo rampante não permite. Ao mesmo tempo que ele tem que agradar o mercado financeiro, ele não consegue agradar o povo. Ele tem que alimentar o povo, né? Então ele prefere alimentar o mercado financeiro e falar, não, a gente é contra o aborto. Só que o aborto continua acontecendo. Não é? Porque não é uma canetada de um burocrata que vai impedir que o aborto aconteça. Ô confrade, mas nesse caso da Argentina, a gente viu que a Argentina está passando por dificuldade econômica, como você citou. Aí um exemplo, aí você pega a Argentina, tá tendo várias manifestações referente àquela questão da economia, o povo querendo melhoras. Você acha que essa aprovação do aborto aí é uma forma dele acalmar o... Tipo assim, ele aprova uma... Geralmente os governos quando tá tendo... Ninguém gosta de manifestação no seu país. Quando tem, o que acontece? Você acha que essa aprovação do aborto foi uma forma de acalmar os anseios populares que estavam reivindicando outras coisas e os caras ter tempo para rolar essa agenda aí da economia? Olha, eu não sei dizer isso. Por quê? Porque a gente tem, aqui, assim como no Brasil, lá na Argentina você tem uma minoria que é pró-vida, que é esse pessoal que é religioso praticante, e você também tem uma outra minoria barulhenta que é a nova juventude, o pessoal universitário que é favorável ao aborto. Mas a grande maioria não está preocupada com a questão do aborto. A grande maioria lá na Argentina hoje está preocupada em ter o que comer e ter um emprego. Não é? Então, assim, foi um agrado, acredito eu, para o eleitor da base do governo. Porque o cara que é pró-vida ali já não é eleitor do governo. Então ele agrada mais o seu eleitor, já que não está conseguindo promover melhora econômica. E a Argentina, com essa quarentena eterna, foi um dos países mais rigorosos com a quarentena, piorou ainda mais a crise que já existia. Ô confrade, mas aí você acha que também tem essa questão dessa agenda da eugenia com o mundo que está para vir aí? Você acha que a aprovação do aborto em alguns países... Porque assim, os países da América Latina ainda tem um pouco de resistência porque tem uns países que são católicos e tal. Mas você acha que existe uma agenda de eugenia por trás de tudo isso? Ou interesses farmacêuticos, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é muito mais um planejamento econômico.
por exemplo, conforme eu e o confrade estava conversando aqui outro dia no privado, o que acontece? Antigamente, no século XIX, início do século XX, você precisava de muita mão de obra. Não é? Você, até falando com pessoas de 70, 80, 90 anos, eles falam que na época deles passava em frente a uma empresa, o cara te oferecia um emprego. Né? O cara estava empregado, outra empresa chamava ele para pagar muito mais. Por quê? Porque tinha um déficit de mão de obra. Então, naquela época, uma mulher tinha 4, 5 filhos. Né? Isso para não falar daquelas famílias que têm 8, 10 filhos. Na verdade, vamos dizer assim, a indústria da Revolução Industrial para cá, ele incentivava as famílias a terem filho para alimentar toda essa mão de obra que a indústria necessitava. Então para a indústria manter uma produção a nível de abastecimento global, ela precisava de muita mão de obra. Hoje a indústria, a gente continua numa eterna revolução industrial, mas a gente chegou num ponto da revolução industrial que a mão de obra está descartada. O ser humano tornou-se algo descartável, porque ele pode ser substituído por um programa, algumas funções, não todas, né? Mas a grande maioria a gente vê. Então você vê, dá a impressão então, que está vendo um processo reverso. Quer dizer, a cada dia, no passado eles incentivavam você a ter filho, para você alimentar essa indústria, estava crescente de mão de obra. Agora, com toda a tecnologia, ele incentiva você a não ter filho, porque ele não necessita mais do ser humano para fazer certo tipo de atividade. Não necessita. O que o sistema hoje precisa são do quê? De mão de obra pontual. Não é? Por exemplo, qual que é a mão de obra pontual que necessita hoje? Desenvolvimento de software, TI, suporte. E logo isso vai ser descartado porque já tem aplicativos que programam automaticamente. Tá chegando a revolução quântica aí. Então fica esse pessoal agora falando, eu vou estudar engenharia da computação, mas daqui 5 anos, quando você se formar, você pode estar obsoleto, igual o camarada que estudou engenharia do petróleo na época do pré-sal, e hoje em dia nem existe mais esse curso, o cara tá para escanteio. Não é? Então, confrades, eu acredito que dentro do capitalismo, o que rege a questão do quê? De vai ter aborto ou não vai ter aborto, é o sistema econômico. Se a gente estivesse numa guerra precisando de soldado, a política interna do país seria o quê? Vamos ter cada vez mais braços para defender o nosso país. Se a indústria argentina tivesse em franca expansão, o discurso seria qual? Vamos ter cada vez mais filhos para abastecer a nossa indústria. E isso é tão verdade, confrade, que a própria China, ela tirou aquela rigorosa política de você ter um único filho, por quê? Porque ela necessita de consumo e de mão de obra para alimentar não só a indústria local dela, mas a indústria que ela está em expansão em outros países, naquela rota da seda chinesa. Então você vê que assim, no início você tinha muita boca para alimentar, mas você não tinha toda a estrutura para alimentar todas essas bocas. Hoje a China ela está num crescimento muito grande e ela meio que aquela força que ela tinha de restringir um único filho por casal, agora está meio que já mais maleável. Já acabou a lei do filho único. Você pode ter 2 agora. Você entendeu? É nisso que cai. E o que aconteceu? Enquanto na Argentina você tem a política do aborto, ninguém é obrigado a abortar. Não é porque o povo também parece que entende que aprovou o aborto, você é obrigado a abortar. Não, você pode ter 5 filhos, mas você se vira para pagar os custos dos seus 5 filhos. Não é? Agora o cara que não tem nenhum e teve uma gravidez indesejada, ele pode ir lá e praticar o aborto sem sofrer sanções do Estado. Não é? Porque, e vamos falar agora, quem que aborta geralmente? Quem que aborta geralmente é aquela patricinha que se envolveu com um cara da periferia e o pai dela não quer ter um filho com um cara da periferia. Ou aquele cara que teve uma relação promíscua fora do casamento. É aquele cara que tem uma amante, engravidou a amante e para não ter um filho desejado, acabar com a vida dele, entre aspas, né, com o atual casamento dele, ele vai lá e pede para a amante abortar. Não é? Ou então, aqueles jovens universitários que ainda não têm uma vida sólida e fica com medo de não se desenvolver profissionalmente. Não é? Mas antes disso, conforme nós estávamos falando também, já foi instaurado o aborto psicológico, o aborto mental faz tempo, desde os anos 2000. Isso é verdade. Porque você pega aí pessoas abaixo dos 40 anos, principalmente mulheres, elas não querem ter mais filhos. A grande maioria. O próprio sistema convenceu de que a importância para a vida dela seria a carreira econômica, a carreira... o currículo dela, da empresa, não sei o que, então ela acaba muitas vezes retardando
no caso, ter um filho e quando vai ter já tá muito tarde, já fala, não quero não, pega um cachorro mesmo e já era. Aí vira aquelas que eu digo sempre, aquelas criadoras de gato, né? A vida dela é o trabalho, chegar em casa, cuidar do gato e assistir Netflix. Esse é o perfil. Essa se torna a é o ciclo, dela, é o ciclo. Como muitas mulheres de São Paulo. Ô, confrade, mas aí também a gente vê o seguinte, ó. Um exemplo, igual a gente comentou da mão de obra, a gente vê que a cada ano que passa, também aqui você falou a questão do aborto psicológico, né? E com o enfraquecimento da economia nesses países nossos, o cara vai tendo o assassinato econômico na renda dele. Então ele fala assim, tudo que ele tinha muitas vezes anos atrás disponível no estado para ter um filho, às vezes uma saúde pública, uma escola pública, né, um transporte público mais barato, hoje ele não tem mais nada disso. Não. Então o que ele faz? Ele fala, pô, bicho, eu não tenho condições de ter mais do que um filho ou nem um filho. Porque cada vez com a precariedade dos trabalhos que a gente cada vez mais é oferecido para nós, o que acontece? A renda do cara cai. Então ele fala assim, pô, o que eu ganho, malemar dá para me pagar o aluguel, eu me vestir e comer. Então ainda falta. Ainda falta. Então esse cara, quer dizer, esse cara ainda usa o crédito do cartão para fechar o mês. Para fechar o mês. Então esse cara não vai ter filho. Então essa é uma eugenia que às vezes as pessoas não percebem por trás. É uma eugenia, vamos dizer, nem sei se é o termo correto, é eugenia econômica que o cara... Ele estabelece dentro de uma sociedade que ele faz com que você não consiga ter um filho... A menos que seja indesejado. Né? É igual, eu vou fazer aqui uma breve comparação, né? Não gosto de falar da minha vida, mas o confrade aqui que eu tô gravando, ele é dos anos 80. Eu sou dos anos 90, ele, por exemplo, a mãe dele teve 4 filhos. Eu que já sou dos anos 90, só um filho, eu sou filho único. Então, e eu não tenho filhos, né? Então a gente vai vendo, conforme o passar do tempo, vai tendo uma redução, uma queda da população, né? Pela própria conscientização, o aborto psicológico, o aborto mental, da renda também, não é? Porque você não consegue, você sendo um empregado desse sistema, não é? E praticamente todos nós somos, não é? É porque torna-se muito caro, confrade. E o que eles fizeram, que eu costumo dizer? Porque é muito fácil também você ter um filho, igual muitas pessoas fazem, e fala assim, não, vai comer aquela comida que chamam de grosso, não é? Vai para a escola pública, o camarada não consegue ter uma profissão, e o que acontece? Ele se torna um peso para o Estado. Porque com o avanço das políticas, a questão, por exemplo, do renda mínima. O renda mínima é discutido não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu, por exemplo, já conversei algumas vezes com o cara que fala em renda mínima aqui desde os anos 90, que é o Suplicy, e continua falando até hoje. E hoje muito mais gente já se fala em renda mínima. Então, por quê? Porque essa população ociosa do pai, por exemplo, que tem 5 filhos, coloca os 5 filhos na escola pública, esses 5 filhos usam as roupas usadas do seu irmão, come o grosso, não tem um plano de saúde e o pai não consegue dar uma profissão para esse filho, ou até consegue dar a profissão, mas o mercado de trabalho não absorve mais a profissão por conta da desindustrialização e a falta de infraestrutura do país, o que acontece? Esse cara se torna um peso para o sistema, para o Estado. Então o Estado daqui a um tempo vai ter que pagar uma renda mínima para o quê? Para não ver explodir a violência, para não ter uma revolta contra o sistema. A miséria extrema, né? E a miséria extrema porque a imagem do país fica péssima lá fora quando você aumenta os números de miseráveis dentro do país. Então você vai lá e dá um auxílio de 400 ou 500 reais, isso é o suficiente para uma pessoa não morrer de fome, mas ela não consegue ter nada mais do que não morrer de fome. Ô, confrade, mas aí você pega a elite, vamos falar dessa... A gente vê que a cada ano que passa tá havendo um abismo entre a classe rica, bilionário, né, trilionário, que agora tem trilionário. Trilionário, bilionário, milionário, rico. Aliás, o Elon Musk passou hoje, o Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo. Como é que Elon pode? Musk. Ô, irmão, mas olha só. Eu não conheço um produto dele, eu nunca vi alguém aqui na minha rua, eu viajei pra alguns, nunca vi alguém com algum produto do Elon Musk. Ô, confrade, mas não desviando o assunto, mas como é que pode? Numa crise danada do mundo, o cara com as ações da empresa, o mundo numa pindaíba danada. Aí você vê a pirâmide de pãozinho, os caras imprimindo dinheiro para jogar na bolsa, né? Mas eu confesso assim, você acha que a elite, é igual a gente vê esse abismo cada vez mais entre a elite e o miserável, né? Esse distanciamento da base da pirâmide. Eu vi uma foto de uma criança na Argentina pisando em cima de uma boneca, né?
Você acha que a elite, o confrade, através da eugenia, ele quer inibir essa semente de crescer, dessa população da base da pirâmide, de tornar crescer? Por isso que eles incentivam essa política abortista nos países pobres, porque a gente sabe o que você falou, gerando muito filho vai tornar-se um peso para o Estado. E você acha que... E que eu costumo dizer também, que a cada ano que passa, esses recursos naturais que nós temos, os recursos alimentares que nós temos, eles vão cada vez ser restringidos às pessoas. Você acha que a elite mundial, eles incentivam esse tipo de eugenia disfarçada aí? Olha, confrade, eu acredito que não só a questão do aborto também, as grandes marcas também popularizando e falando cada vez mais de homossexualismo nos últimos tempos. Isso daí não é uma questão de homofobia, a questão é um homossexual com outro homossexual não pode ter filho. Ou seja, daquele casal ou par, seja lá como vocês queiram chamar, dali não vai ter uma outra vida a menos que seja adotada. Isso. Não é? Então você já restringe o quê? O crescimento. O crescimento populacional ali. Do outro lado, você também tem a questão do aborto que nós estamos falando aqui. Não é? E do outro lado você tem o bombardeio midiático da mulher empoderada, que o filho acaba por atrapalhar a vida dela, a carreira profissional. Então a gente tem um combo dentro do sistema que incentiva o quê? Você a não ter filhos. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não pretendo ter filhos. Quem quiser que tenha. Não é? Mas o mundo como está hoje, eu acredito que seja um puro sadismo, por exemplo, um camarada que não é rico, ele querer ter 4 ou 5 filhos. Ele vai colocar 4 ou 5 filhos para servir de mão de obra praticamente escravo para os grandes varejistas aí num trabalho intermitente. Eu não quero isso para o meu filho. Eu digo o seguinte, confrade, porque a gente vê o mundo caminhando de uma forma cada vez assim, o rico tornando-se cada vez mais rico e o pobre ficando cada vez na lata do lixo. Assim, eu vejo, como eu te falei, eles vão tirar os recursos de consumo do povo cada vez mais, porque lá no século 18, 19 e 20, você precisava alimentar toda essa indústria. Agora a gente está vivendo praticamente um momento reverso. Ele não precisa mais de toda essa mão de obra, de todo esse povo na terra caminhando aí. Então ele fala, eu acho que é um jeito deles também limitar, eles vão começar a limitar o acesso de muitas pessoas aos recursos naturais, como eu te falei, como a carne, como a comida de boa qualidade, e vai sobrar para os pobres, irmão, somente um renda mínima e uma ração diária para o cara comer. Sim, é o que eu falo, isso daí era para ter acontecido muito antes, isso que está acontecendo agora era para ter acontecido muito antes, mas nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde praticamente o mundo inteiro é destruído, e aí você tem que ter uma indústria forte novamente para fazer o mundo novamente, a reconstrução do mundo novamente. Aí a gente teve aquele período lá de anos dourados, não é? Que foi onde a indústria era muito forte, onde as pessoas que hoje têm entre 60 e 80 anos trabalhavam e ganhavam muito bem, conseguiram, por exemplo, conheço operários que conseguiram ter 4 ou 5 casas, claro que com muito esforço, mas hoje em dia o camarada com uma profissão qualificada ele não consegue ter uma. Ele fica 30 anos pagando uma casa. Então olha a diferença de períodos. Não é? E assim, nós temos que aceitar que o padrão de vida vai cair para a classe média, que vai continuar havendo um abismo muito maior entre os trilionários e os miseráveis. Não é? Vai ter gente que tem 1 trilhão no banco e vai ter gente que tem o renda mínima e vai comer a famosa ração humana que o sistema já está preparando aí através do que? De termos como biofood, falando que, por exemplo, uma larva é mais nutritivo que um bife. Para o quê? Para você introduzir no imaginário popular de que ele não vai ficar desnutrido. É uma troca da alimentação. A alimentação do século XXI é outra. Estamos evoluindo, não devemos ter mais preconceito com certos tipos de alimentação. Então, através dessa bandeira de quebra de tabu, o que acontece? Ele vai introduzindo cada vez mais a sua agenda, mas isso daí não é uma característica de esquerda ou direita. Isso daí é uma característica dos dois. Porque, conforme eu disse, quando um governo de esquerda assume a presidência do Brasil, ele não pode privatizar uma Petrobras, ele não pode privatizar uma Eletrobras, por quê? Ele pode privatizar empresas pequenas, fazer concessões, mas empresas grandes ele não pode porque ele deve uma explicação para o seu eleitorado. Não é? Então, quando ele chega ao poder, a esquerda normalmente ela avança com essa agenda moral do sistema.
não é? Que a gente já falou aqui. Que é drogas, aborto. O aborto, a legalização das drogas, enfim, muitas coisas aí que vocês já conhecem. E aí o povo fica bravo, o religioso fica bravo, se organiza para a direita subir ao poder. E quando a direita sobe ao poder, ela não faz nenhuma política social para que você tenha mais filhos, não tem política social nenhuma, mas ao mesmo tempo fala, somos pró-vida. É pró-vida, mas não consegue gerar emprego e avança com a agenda econômica, privatizando, por exemplo, as grandes empresas, Petrobras, Eletrobras, Correios. Por quê? Porque ele tem capital político para anunciar uma privatização, porque ele subiu ao governo com esse discurso. Então, o resultado final, lá, de revezamento entre esquerda e direita no poder, é o liberalismo completo. É o liberalismo moral e o liberalismo econômico em sua última instância. É duas estradas, confrade, que vai dar no mesmo lugar. São dois túneis que quando você sai dos dois túneis você está na mesma pista. É exatamente dessa maneira. Então o que a gente tem é uma preocupação com o liberalismo. Não é? Eu vejo o seguinte, confrade, o liberalismo ele foi introduzido no nossos países aí da América, tudo, e ele é uma forma de você impedir, é um aborto psicológico, porque o padrão de vida a cada ano que passa cai, porque a elite, o confrade, ele quer cada ano que passa, ele quer diminuir nesses países pobres, porque ele vê o país pobre como um peso para o sistema mundial. Por exemplo, inclusive eu estava falando com um confrade aqui, e me veio à cabeça agora, a diferença de classe média, não é? Porque, por exemplo, o sistema tem que sustentar uma classe média como a americana, como a brasileira ou como a alemã, não é? Sendo que ela pode manter essa classe média igual à classe média de Índia, Bangladesh, Vietnã. Não, porque é o seguinte, confrade, eu sempre falei uma coisa há muitos anos atrás e você é testemunha disso. Eu sempre disse assim, o sistema que está para vir no mundo aí vai nivelar todo mundo por baixo. Ninguém vai nivelar ninguém por cima. Um exemplo, nós vamos pegar um exemplo de uma classe média europeia e vamos levar o padrão de vida de toda a América Latina, da Ásia, ao nível... A classe média do mundo inteiro tem que ser igual à alemã. Vamos pegar a Alemanha, que é um país lá da Europa que tem um grande desenvolvimento. O que eles fazem? Eles olham para a parte mais pobre dos continentes, ele olha lá, Índia, Bangladesh, Mianmar, então ele fala assim, se o cara consegue sobreviver desse jeito, com a ração diária, você pode tirar tudo. Porque a classe média americana come picanha e o cara come inseto. Ele vai conseguir comer inseto também, só você tirar. Do mesmo jeito. Ele vai viver, você entendeu, confrade? Mas as pessoas não enxergam essa artimanha, esse jogo do sistema. Eles não conseguem enxergar isso. Que um dia eles vão tornar essa classe média, nivelar todo mundo por baixo, nivelar todo mundo pelo Bangladesh, pela Índia, pelo Vietnã. E é o que eu falo, o Vietnã ainda vai passar o Brasil, porque se a gente pegar para estudar a política atual do Vietnã, é a mesma da China lá atrás. Ou seja, é o que eu falo, a América Latina ela vai se tornar África, a África vai se tornar América Latina por conta do investimento chinês. Desde quando a América Latina só tem crise? Desde sempre. A gente teve a crise no Chile agora, queima de igrejas, queima de tudo, quebradeira, por quê? Por conta da herança do Pinochet, da Previdência Social, de que lá tudo é privatizado, e o Paulo Guedes queria copiar esse modelo aqui, né? Enquanto lá estava tendo uma convulsão social. Para reverter. Não é? A gente teve o golpe no Evo Morales, e que progresso teve a Bolívia depois que o Evo Morales saiu? Nenhum. Aí o partido do Evo Morales volta ao poder com o poder popular. Não, vamos tirar os Kirchner do poder e vamos colocar o Maurício Macri, não é? Ele piorou a crise argentina. Aqui no Brasil tiramos a Dilma com o dólar a 4, agora o dólar está a 5,40 no dia que a gente está gravando aqui, ninguém fala nada. Não estou ouvindo ninguém dar um pio na rua, não tem uma manifestação. Então, a gente também teve a crise da Venezuela. E está numa pindaíba danada, hein, que foi uma crise de desindustrialização. A Venezuela ganhou muito dinheiro com o petróleo acima dos $100 e não aproveitou para se industrializar. Gastou tudo com programa social. E o resultado disso é uma catástrofe econômica, porque o preço do petróleo caiu. Então, a América Latina está numa crise constante. Enquanto que a gente pega o crescimento da África, alguns países crescem muito bem. Então, dá a impressão que os caras estão falando da América Latina, um laboratório de estudo, porque só tragédia. Só tragédia. Entendeu? Vai piorar. E vai piorar. A minha visão é de que vai piorar.
no pós-pandemia, quando tivermos uma vacina, a economia vai se reanimar. Não vai se reanimar. Não vai se reanimar porque não tem plano político para que isso seja feito. O que fica sendo debatido, e eu coloco isso sim como debate secundário, mesmo que para muita gente é uma pauta primordial, aborto, drogas, mas o que determina um país forte é a geração de emprego, a sua indústria e a renda. Além da gente ter um grande desemprego, a gente teve uma queda drástica na renda. Porque quando você tem muito desempregado, vai ter gente aceitando trabalhar por menos que trabalhava antes. E é o seguinte, então, confrade, essa agenda aí do aborto aí nada mais é do que uma eugenia que a elite está colocando disfarçada aí. E para cada dia mais a gente não ter acesso às coisas, confrade. Eu já falei isso aí. É igual conforme eu já disse no outro vídeo, a família se tornou uma instituição burguesa, literalmente. Se você não tem dinheiro, você não vai ter uma família. Você é capaz de sair da casa dos pais. A família, confrade, vai ficar para a aristocracia. Então, confrades, é basicamente isso. Tirem o entendimento de vocês, mas a nossa visão do aborto perante a economia mundial é essa, né? O aborto passa por um pensamento econômico, não é simplesmente uma pauta moral. Então, até a próxima.